Esse é o canal Tempo com Deus e essa é a palavra de Deus para mim e para você. Que Deus possa aquecer o teu coração. Tá frio por aí? Se tá frio, o Senhor vai te aquecer das bênçãos dele. Que Deus possa edificar a tua vida, que o Senhor possa achar em você um verdadeiro adorador. Vamos aprender o que a palavra do Senhor diz no livro de 2 Crônicas 3. Te convido a abrir a palavra de Deus em 2 Crônicas 3, versículo 1 apenas, onde algo começa a acontecer ali. Ordem do Senhor para edificar o templo, a ordem dada a Salomão. Olha o que acontece nesse texto aqui. Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na era do Ornã, o Jebuseu. Olha que interessante. Salomão recebe uma ordem para edificar o templo. Esse templo que poderia ter sido edificado por Davi, porém Davi tinha as mãos sujas de sangue e o Senhor disse que ele não poderia construir o templo. Esse era o desejo do coração de Davi, porém isso foi repassado ao seu filho Salomão. E se você ler todo o livro de 2 Crônicas 3, 4, 5, vai falar sobre como foi feito esse templo. O templo era muito importante porque o templo era o lugar de habitação do Senhor. O templo era o lugar onde Deus falava diretamente com o seu povo. E para construir esse templo não poderia ser em outro lugar, não poderia ser qualquer lugar, não poderia ser qualquer material. E você vê ali que Deus vai designar como se fosse um mapa, uma forma de construir o templo dele. O Senhor pede para que se construa alguns querubins, pede para que se faça a coluna de tal forma, a porta tinha que ser de um jeito, os muros tinham que ser de tal altura. Havia uma arquitetura, uma parte em que Deus se preocupava nos mínimos detalhes com o seu templo. Por quê? Porque é o lugar onde ele estaria habitando. E o nosso Deus é santo e ele quer habitar em lugar onde exala santidade. Então, o templo foi construído com detalhes. E nós estamos falando hoje sobre o Deus de detalhes. Aí você pode estar falando, poxa, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Poxa, esse templo foi construído há milhares de anos atrás. Esse é o mesmo templo em que o anticristo vai se assentar. Se você for lá em Apocalipse, esse terceiro templo será erguido. Tá, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Isso tem a ver com a tua vida e com a minha vida da seguinte maneira. Porque se nós formos para 1 Coríntios 3,16, nós vamos entender que esse templo está falando exatamente de nós. Está falando o seguinte, 1 Coríntios 3,16 diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quando Jesus vence na cruz, o véu se rasga, nós temos livre acesso a Deus e agora nós não precisamos mais de rituais para chegar até Deus. Agora nós somos o templo dele, nós somos a habitação dele. E é por isso que Jesus diz que contra essa casa o inimigo não pode vencer, o inferno não pode vencer. Por quê? Porque nós somos a habitação do Senhor. Agora vamos pensar um pouquinho. Se Deus foi detalhista com aquele templo de parede, se Deus foi detalhista em fazer aquele templo da melhor maneira possível, em ter tudo nos conformes para que ele pudesse se manifestar naquele ambiente, em 2 Crônicas, por que seria diferente no templo que somos nós? Nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a casa do Senhor e nós temos que estar também andando em santidade. O nosso templo tem que estar limpo para que o Senhor se manifeste em nós. Então, Rodrigo, o Senhor não habita em nós se nós estivermos em pecado? Não, não é isso, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas se nós estivermos andando em santidade, a manifestação de Deus vai ser constante no teu templo. Se você não está escutando a Deus, talvez o teu coração está cheio de pecado. Se a tua vida não está regrada conforme ao agrado de Deus, talvez Deus não vai se manifestar através da sua vida. Nós somos o templo, nós somos a habitação. E por que nós não cuidamos muitas vezes do nosso templo? A pergunta que eu faço para você hoje:
Como é que está o teu templo? Como é que está o teu coração? Como é que está a tua vida? Como é que está a tua conduta? Você hoje é um templo digno de receber ao Senhor? Lógico que nenhum de nós somos dignos nem de calçar as sandálias dos pés do Senhor, porém, Ele nos escolheu para ser templo e nós temos que tentar ser esse templo da melhor maneira possível. Nós somos esse templo, nós somos a habitação do Senhor. Muitas pessoas têm buscado Deus em templos de madeira, em templos de tijolos, em templos maravilhosos. Não, Deus está aí, dentro do teu coração, a partir do momento que você entende quem é Jesus Cristo e confessa Ele como seu único e suficiente Salvador. Que nós, como templos, possamos estar sendo um templo onde o Espírito se acha confortável dentro de nós, aonde Ele acha lugar de morada, aonde Ele se manifeste, aonde você e eu entendamos que a casa é dele. Que Deus te abençoe, que o seu templo possa ser um templo onde o Espírito gosta de estar dentro de você, habitando em você, usando você para a glória dele. Deus te abençoe. Confia nele.